Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional na engenharia. Eu sou Johnson Ribeira. Sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é inteligências na engenharia. E aqui a gente não está falando da inteligência de QI, né? Não é aquela que se mede com prova. De inteligência, né? Todo mundo fica... A gente passou uma época que todo mundo queria ser muito inteligente, se preocupava muito por uma inteligência, que inteligência era aquela que você comprovava com as notas na escola, né? Mas não é por aí não. A gente está falando principalmente de inteligências variadas. Em algum conteúdo a gente já comentou inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal e algumas outras, né? E hoje, quando a gente fala de um ambiente profissional, em geral, um ambiente corporativo, as pessoas falam muito de inteligência emocional, né? Todo mundo valoriza muito a questão da inteligência emocional, buscam profissionais que tenham inteligência emocional. Nas entrevistas de trabalho, né, fica uma coisa bacana, como é que é a sua inteligência emocional, né? Avaliam, procuram analisar ou colocar números, né? Procuram colocar as pessoas em situações para que elas demonstrem de repente a sua inteligência emocional, né? E com certeza é uma das mais faladas, né, no ambiente profissional. E nesse momento está bastante ressaltada, né? Porque o ter que estar em casa, eu não sei quando você está vendo isso, mas a gente está gravando isso no dia 27 de abril de 2020. Então realmente reforça aí essa questão da inteligência emocional, né? Onde se confunde agora muitas vezes o ambiente de trabalho com a casa, com o ambiente pessoal, e todo mundo sabe que não é fácil. E ter que lidar com todas as emoções, tudo que está aí misturado nesses ambientes, né? Mas muitas pessoas confundem a questão do conceito da inteligência emocional. É mais natural, é mais intuitivo a gente pensar que inteligência emocional é a sua capacidade de controlar as suas emoções. E de verdade não é isso, né? Não é tão por aí. Tem a ver com as emoções, evidentemente, mas não efetivamente com o fato de você conseguir controlar as emoções. Porque os estudos mostram que a emoção em si você não controla. O que você controla é o seu comportamento a partir da emoção que você sentiu. Como você vai atuar a partir daquela emoção, né? Do que disparou aquilo, né? Em algum momento, por exemplo, né, você sentiu medo, você sentiu raiva, né? Você está numa reunião e você sentiu raiva. Como é que você se comporta? Tem gente que explode na hora, tem gente que vai segurar e vai explodir, trancado dentro do quarto, sozinho, explode ali depois, segura a raiva para explodir depois, né? E tem aqueles também que tanto explode ali e 2 minutos depois são os melhores amigos, estão conversando tudo bem, e tem aqueles que podem até não explodir ali na hora, mas fica remoendo durante um mês, né? Pois é, então isso aí efetivamente é a questão da inteligência emocional, né? Tem um dos nossos mentores, que a gente considera como nossos mentores, né, que se chama Jerônimo Temel. É um cara aí que é coach de coaches e tal, e ele realmente é muito bom. E para mim ele faz a definição, assim, uma explicação de o que é inteligência emocional da forma mais clara e mais simples, né? Evidentemente entender sobre inteligência emocional é uma coisa muito complexa. Tem até uma das pessoas que mais escreveu sobre o tema, se não me equivoco, Daniel Goleman. Então tem, livros assim super grossos, né, falando sobre inteligência emocional, mas o Jerônimo ele tem uma capacidade de síntese muito grande e ele trouxe essa forma de entender a inteligência emocional com 3 desenhos. O primeiro é efetivamente, como a Tati falou, explodir, né? É uma bomba. É uma bomba com um pavio. Então a pergunta é: qual é o tamanho do seu pavio? Né? Quanto tempo você demora para explodir? Certo? Esse seria o primeiro passo.
O segundo passo, a partir do momento que você explode, e ele desenha uma seta para baixo, né? Quão fundo você cai? Caramba, acordou de manhã cedo, e ele até dá esse exemplo. O cara acordou de manhã cedo, vai sair de casa, o pneu do carro está furado. Poxa vida, o pneu do carro está furado, eu estou atrasado para a reunião, eu vou perder tal oportunidade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E quão fundo você cai, né, nessa história. E depois o terceiro desenho é uma seta para cima, que é o quão rápido você retorna para o seu basal, né, para o seu nível de referência, né? Então, esses 3 desenhos representam muito bem realmente o que é aí a inteligência emocional e que tem a ver com o seu comportamento e não com efetivamente e diretamente controlar as suas emoções, né? Mas a gente queria comentar aqui hoje, não tanto da inteligência emocional, apesar de a gente já ter falado um monte, mas a gente queria falar de uma outra inteligência, que é a inteligência coletiva. É uma inteligência que, no nosso ponto de vista, vai ganhar uma relevância, deve ganhar uma relevância muito grande nesses momentos que a gente está vivendo agora, né? E que efetivamente é a inteligência que trouxe a humanidade até aqui. Porque sozinho, por mais inteligência emocional que você tenha, você não faz tudo sozinho. Você não vai fazer tudo. Então, individualmente, ninguém ia ter conseguido chegar até onde a gente chegou, né? Tem um outro mentor, né, eu considero um grande cara, ele chama Jürgen Klarik, e já comentei sobre ele em algum conteúdo nosso. E ele é um cara que estuda neurociência e faz grandes pesquisas, e ele mostra um exemplo, né, de como que é importante a inteligência coletiva, né, e que o homem começou a entender a inteligência coletiva quando ele saía para caçar um mamute, né, e sozinho o mamute caçava ele, né, e para caçar o mamute juntavam vários guerreiros e iam atrás do mamute, e aí sim, coletivamente, eles conseguiam caçar o mamute, trazer e alimentar a família, né, e prosperar aí ao longo dos anos e ao longo do tempo, né. E tem um outro cara, o Pedro Calabres, que é um pesquisador brasileiro também de neurociência, um cara espetacular, e eu também recomendo que vale a pena seguir esse cara. E ele dá um exemplo também sobre inteligência coletiva muito bom em uma palestra dele. E ele cita Einstein, né? E ele fala, poxa, Einstein, o cara... Maior QI, né? Maior QI do mundo, né? E ele está fazendo uma comparação entre as dificuldades da vida moderna com as dificuldades de se viver na época das cavernas. E ele fala, pega o Einstein, troco ele, coloco ele lá na época das cavernas, né? Se você acha que viver aqui é difícil, nessa época é difícil, vamos colocar lá na época das cavernas. Quantos dias você acha que o Einstein poderia sobreviver sozinho num lugar completamente agressivo e que tudo que está ali para te matar, né? Isso é comida, né? Então, quanto tempo que ele viveria lá sozinho? E ele é inteligente. E ele dá um bônus para o Einstein também. Ele pode levar o livro que ele quiser, tá? Então, isso é a forma da gente enxergar a inteligência coletiva, né? A importância da coletividade para que a gente avance, para que a gente evolua. E a gente realmente acredita que dentro da engenharia a gente precisa de muito mais, né, de inteligência coletiva. Só voltando aí no Einstein, né? Ele, com certeza, né? Ele é um dos maiores QIs, né? Se não é o maior QI do mundo, da humanidade, foi o maior, é um dos maiores, né? Mas aí vem a questão, né? Ele sozinho lá, ele não sobreviveria. Quais habilidades que ele tinha? Todo mundo sabe que a inteligência é uma das habilidades dele, né? Provavelmente, por ser inteligente, absorvia informação de livros muito fácil, aprendia muito fácil. Mas ele tinha habilidade de caçar? Pois é.
né? Ele tinha habilidade de caça, ele tinha habilidade para construir um refúgio para ele. Eu tô só abrindo esse parênteses aqui porque a gente fala muito aqui, né? Que não adianta a gente saber todo o técnico se a gente não tiver outras habilidades adjacentes. É uma necessidade de adaptação ao entorno e ao momento, né? Exatamente. Não sei, talvez se ele fosse para lá e tivesse a oportunidade de se desenvolver, né? Estudar ao mais, longo né? do espaço que ele tivesse conseguir lá. ficar alguns dias que nenhum bicho chegasse perto dele. Encontrar a tribo, né? Se socializar e tal, de repente teria. Né? Mas, bom, no exemplo do Pedro Calabresa, ele estava sozinho no meio da savana Exatamente, africana. mas é só para ressaltar essa importância das outras habilidades e não só do técnico, que é o que a gente costuma falar aqui, né? É isso aí. Mas, enfim. Voltando então à inteligência coletiva, que passa a ter grande importância agora, né? E que pode ajudar a gente a sair dessa, né? Sair desse momento que a gente está vivendo. Só colocando aqui, várias vezes, por isso que a gente também situou a data, várias vezes a gente está falando do momento que estamos vivendo, não estamos falando determinadas palavras, porque algumas redes sociais estão bloqueando os conteúdos, a distribuição dos conteúdos, quando a gente fala algumas palavras do momento, digamos assim. Não, e é importante de saber isso para a gente adequar a comunicação, né? Exatamente. Se a gente quer que esse conteúdo chegue para você, então a gente tem que adequar a nossa comunicação para que as redes sociais não cortem o conteúdo, né? Exatamente. Para a gente poder ajudar, né? Bom, então nesse momento, né, essa inteligência coletiva, ela pode realmente ajudar bastante a gente a sair dessa, né? Mas é extremamente importante, né? Para que ela funcione, é fundamental que a gente tenha uma comunicação muito bem feita, uma comunicação clara, né? Porque é só dar uma olhada o que está acontecendo no nosso país mesmo, né? O problema da comunicação. Um ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, aí dizem que um remédio não sei das quantas resolve tudo, aí vai todo mundo e compra na farmácia, aí falta para quem efetivamente precisa do remédio. É uma falta de comunicação que acaba fazendo com que não vá tudo para o mesmo lugar. Não estamos falando aqui quem que é certo, quem está errado, nada disso. É só um exemplo da comunicação. Né? Nenhum viés político aqui, né? A gente está pegando só realmente a situação do momento com coisas que estão faladas na televisão e que todo mundo viu, para a gente adequar a importância que é a comunicação e o efeito que tem na coletividade. Na coletividade, né? Nessa evolução aí, nessa inteligência coletiva que vai poder ajudar a gente a sair dessa. Mas para ajudar, essa comunicação tem que estar alinhada, né? Tem que estar clara e alinhada. Agora, indo para um nível mais individual, né? A gente saiu do coletivo, indo para o individual, a gente está vivendo um momento em que várias pessoas estão perdendo o emprego. E isso seria perfeitamente compreensível, né, que uma pessoa que nesse momento perde o emprego, que ela fosse para casa, né, e se fechasse dentro de casa. É natural, seria um momento de reflexão, seria um momento de tristeza, e ela poderia ter toda a inteligência emocional do mundo para poder administrar isso nesse momento. E está tudo bem, né? Mas é que a gente quer trazer a reflexão que só isso não resolve efetivamente o problema, né? Ter essa inteligência emocional e saber aí administrar bem uma situação de perda de emprego nesse momento não vai resolver. E a importância de se buscar uma inteligência coletiva nesse momento. E olha só que contra-intuitivo, né? Que você está num momento onde você não deve sair de casa, você perdeu o emprego e tudo que você quer de repente é buscar um ombro amigo, e confraternizar e receber, sei lá, se aproximar um pouco das pessoas, e você não pode fazer isso. Com a sua inteligência emocional você administra isso muito bem, mas você tem que buscar a coletividade nesse momento, né? Isso ajuda muito uma pessoa que nesse momento perdeu o emprego, está passando uma época de dificuldade, né? Buscar
através das ferramentas que forem, né? Através da internet, através de câmera, efetivamente não se fechar, né? Porque é isso, né? Quando a gente tem a possibilidade de interagir depois, né? Assim, tem a perda do emprego, vai reagir da forma que for, né? Ou vai explodir, ou é o que explode e volta rápido, ou explode e demora para voltar, o que for, o perfil que for. Mas a pessoa pode até administrar aquilo ali. Mas normalmente quando a gente está numa situação habitual, ela tem oportunidades de contato para quebrar o ciclo que ela tiver envolvida ali, né? Que ela tiver envolvida com ela mesma. Mas a partir do momento em que ela tem que estar sozinha, ela não tem essa oportunidade, né? Ela não está permitida essa oportunidade que normalmente acontece. Então é ela que tem que buscar essa oportunidade desse contato, né? Seja através de câmera, de telefone, qualquer coisa desse tipo, né? Porque essa busca dessa comunicação, essa busca desse contato, né, ele vai gerar determinadas oportunidades que de repente a pessoa nem espera que aconteça. Porque você conecta, né? Poxa, eu fui mandado embora, estou conversando com um outro amigo ou com um familiar que talvez tenha sido mandado embora, ou talvez ele não, mas para te consolar ele conta um caso de outro amigo. É muito comum isso, né? Sim. As pessoas contam coisas que conectam para poder gerar aí um ambiente. Ou então já até chega assim, nossa, eu tô sabendo de uma pessoa que tá precisando de alguém, o seu perfil, né? Então tudo já que a gente quer, é tudo que a gente quer, né? Mas existe essa oportunidade, né, que existe. Que só vai acontecer se procurar. Se você estiver buscando essa coletividade, essa proximidade, né? Buscar a solução de forma coletiva, né? Porque as oportunidades vão aparecendo. Se você toma uma decisão, né? Ok, né? Fui mandado embora. Isso é um problema? Claro que é um problema. Talvez seja um drama, né? A gente até comentou isso outro dia, né? O que é um problema e o que é um drama. Mas você começa a talvez não buscar emprego porque você considera que nessa situação tá muito difícil, mas você busca relacionamento, você busca se conectar, você busca se comunicar com outras pessoas e vai conversando e vai gerando ideias, e as ideias vão se combinando, vão surgindo, e quantos negócios estão surgindo a partir exatamente dessa situação, e que se talvez não tivesse se dado, você estaria lá no seu emprego, continuando a sua vida, mas vai ver que exatamente agora, e por causa disso, essa combinação de ideias, né, gerou uma ideia única que vai fazer um negócio avançar, né? Tem que aproveitar, a gente até falou isso, né, o outro dia mesmo, tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Aí meio que disfarçadas, isso é meio clichê também, né? Mas apesar de ser um clichê, é uma realidade, né? Que o problema seja efetivamente a solução, né? Que se você está nessa situação, você está sendo forçado a olhar para trás, ver como era a sua situação no seu emprego, se você efetivamente estava feliz, se o que você fazia ali era algo que estava te levando em rumo aos seus objetivos, né, aos seus objetivos profissionais e pessoais, ou se você estava ali simplesmente para poder ter o dinheiro no final do mês. É importante ter o dinheiro no final do mês? É importante ter o dinheiro no final do mês. Mas só o dinheiro no final do mês não faz com que a gente aguente e tenha essa gana, né? Gana lá do espanhol, né? Dessa vontade de continuar todo dia, de levantar todo dia, ir lá todo dia, fazer o que tem que ser feito, né? Então, às vezes, o problema, efetivamente, né, de ter sido mandado embora, é a solução. É aí que você vai parar para poder pensar em tudo que era e o que você vai fazer, e começa a soltar ideias e começa a conversar com outras pessoas, porque de repente tem coisas que você ama fazer e que você nem sabia, e
né? E pegando o gancho disso aí, não estava planejado, né? Não estava no nosso script aqui, mas hoje eu escutei a história do velhinho da Kentucky Fried Chicken. Isso, KFC. E ele é um cara que aos 65 anos de idade trabalhava lavando prato. Ele foi pai aos 19 anos, a esposa abandonou ele, levou o filho, e aos 65 anos de idade ele lavava pratos. E ele foi demitido. E tudo que ele levou desse emprego foram $105. E aí, enfim, não vou contar a história toda, mas esse cara hoje é um multimilionário, né? E como que isso surgiu? A partir da demissão dele, ele decidiu comprar uma fritadeira e desenvolveu uma receita de frango que a hora que ele falou assim, eu gostei dessa, ele começou a fritar e a vender de porta em porta aos 65 anos de idade. E tudo bem que isso tem a ver, né? Muito motivacional isso, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que ele começou realmente a ganhar relevância a hora que as pessoas começaram a comunicar a respeito da receita dele. Né? Então foi a comunicação que levou essa vontade que ele tinha de fazer alguma coisa apesar da idade, e ele fala o difícil que foi vencer todas as barreiras que ele teve, né? Inclusive da idade e da capacidade física, que acabou levando isso adiante. Né? Então ele foi combinando as informações, ele falou que ele sentou e escreveu ali no papel o que ele efetivamente queria, várias coisas, e aí ele foi combinando essas coisas e chegou nesse resultado aí que a gente vê hoje, né? E aí só ressaltar, né, que a gente já falou, você falou aí, ele escreveu no papel aquilo que ele queria, né? Várias pessoas, né, de sucesso colocam isso, que a gente tem que colocar no papel aquilo que a gente quer, a gente tem que colocar no papel o que é o nosso objetivo, a gente tem que olhar para ele, o objetivo tem que ser smart, a gente já falou isso também. Né? E a importância que tem quando você escreve, de conseguir depois combinar as ideias e buscar uma solução única. Escreva. Isso acontece muito comigo. Eu acordo de madrugada com uma ideia, não escrevo e no dia seguinte a ideia foi embora. E foi mesmo. E você lembra que teve a ideia, mas você não lembra qual foi a ideia. Então, assim, escreva. Escreva e visualize, porque não é só pegar lá e escrever. E visualizar não é só também olhar lá e falar assim, não, tem que ser com emoção. Depois a gente vai fazer entrar nesse tema também. Vai entrar nesse tema. Meio diferente aí também numa outra live, né? Pois é. Mas voltando aqui à questão, né, de você ter a inteligência coletiva, você se conectar para buscar uma solução e combinar as ideias e criar uma ideia única, tem um caso também que eu escutei do Antônio Bandeiras, né, o ator Antônio Bandeiras, não que ele tivesse sentado comigo tomando café, mas numa entrevista que ele estava dando para um programa lá na Espanha que chama El Hormiguero. Quem quiser comprovar isso, né, pode buscar aí na internet. E ele fala que ele estava num prêmio prêmio de cinema, e que sentou em algum momento no jantar um jovem do lado dele, começaram a conversar e tal, e o cara percebeu que o Antônio Bandeiras não conhecia ele, né? E ele perguntou, poxa, você não sabe quem eu sou, né? E o Antônio Bandeiras falou, não, realmente não sei quem é. Eu sou fulano de tal, não sei o nome dele, eu sou o dono da Uber. Enfim, e contou a história dele lá, e ele falou que passou épocas muito difíceis, né, muito endividado, e que em um determinado momento ele juntou com 2 ou com 3 amigos, foram colocando as ideias, criaram o Uber e a coisa foi, né? Então, às vezes, nesse momento, de por mais inteligência emocional que você possa ter, as pessoas que estão passando uma situação difícil, tem que ter clareza e buscar contato, né? Tem que buscar essa inteligência coletiva para combinar as ideias de repente, né? Arrancar aí com uma coisa nova. O contato da forma que for possível, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Aqui dentro de casa, né? Quando a gente começa a falar de ideias,
deixar divergir primeiro para depois convergir. Eu costumo não deixar divergir muito, né? Eu sou sempre cobrada, vamos divergir, né? Então, efetivamente, para que as coisas funcionem, as ideias podem primeiro divergir para depois convergir, para que a gente tenha mais opções e daí conseguir encontrar qual que é o caminho, né? Porque se todo mundo já quer pensar exatamente no mesmo caminho, a gente acaba ficando limitado, né? As ideias acabam ficando mais limitadas. Dificilmente a solução vem na primeira ideia, né? Isso aí a gente aprendeu também com um outro mentor nosso, né? Murilo Gun é um cara, professor de criatividade, é espetacular assim as palestras desse cara. E esse conceito ele fala, né? Tem que divergir muito antes de começar a convergir. Vamos colocar todas as ideias possíveis ali, porque se você coloca uma ideia, todo mundo analisa, não. Põe uma ideia, não. Então a coisa não anda. Tem que divergir, colocar todas as ideias, porque em algum momento nenhuma dessas ideias vai ser a solução. A solução vai ser a combinação dessa aqui que eu coloquei com essa aqui, com aquela ali, um pouco dessa, e aí a coisa vai convergindo. Então, primeiro divergir com muitas ideias, combinar e depois convergir. E de novo, né, nesse caso, a comunicação bem feita, né, na hora de você falar, colocar as ideias, é fundamental, porque uma ideia pode ser muito boa, se ela não for bem comunicada, não é nada. Não vai ser entendida. Não vai ser entendida. Então, e também a importância da comunicação na hora de combinar as ideias, né? Outro dia, a gente teve uma situação assim em uma live. Eu tinha colocado uma experiência de vida minha, a Tatiana colocou uma situação, mas tem o fato de ser estrangeiro, e eu falei, eu não entendi. E depois, e ela também, ela se confundiu porque eu me confundi, e depois eu entendi claramente o que ela queria dizer, e tinha todo o sentido do mundo. Eu não sei se você parou a pensar nisso depois, a gente não conversou, mas efetivamente é assim, se falta clareza na comunicação, você confunde o outro, né? E aí, tá aí, busca lá nossas lives que vocês vão ver que teve esse momento aí. Mas enfim, a gente queria terminar, né, essa live de hoje deixando para você algumas perguntas, né? Você vai fazer? Se você tivesse, né, pensa aí, se você tivesse que buscar alguém para você conversar, para arrumar uma solução, para poder pensar num negócio, quem você buscaria? Anota pelo menos 3 pessoas e efetivamente busque, comece, tenha já primeiro uma ideia, né? Pense em alguma coisa, busca o que você gosta, né? Busca primeiro o que você gosta de fazer. É na engenharia mesmo, né? Não é na engenharia, ou é algo que está relacionado com a engenharia, mas não é efetivamente a engenharia. Pensa o que é. Busca lá no seu coração, efetivamente, o que você ama, né? E anote, né? Então, quem seriam essas pessoas? Quais seriam essas primeiras ideias? Pense, como a Tatiana falou. E eu vou até citar um livro aqui, né, que é o Quem Pensa Enriquece, né, Napoleão Hill. E eu sei que muitas pessoas têm esse primeiro conceito, né, de o cara, vou ficar pensando aqui e vai dar certo e tal. Olha, eu tenho uma outra leitura, né, tem esse lado aí de atração, né, lei da atração e tudo isso, mas eu tenho um outro lado, uma outra leitura desse título, que é efetivamente, cara, você quer enriquecer sem pensar? Como é que você vai? Você tem que pensar, né? Então pense quais seriam as opções, pense as coisas que você poderia fazer, pense em soluções. Quando você está trabalhando dentro de uma empresa, você sempre tem que, então te exigem, né, que você pense coisas, dependendo do nível que você está. A gente falou também já estou exagerando aqui, né? Já era para estar terminando. A gente falou de perfis, né, de líderes e operacionais e tal. Então, dependendo do nível, te exigem que você pense. Então, pense, é claro que tem que pensar para conseguir algum resultado, né? E anote, né? Anote, pense e bola para frente. E principal, né? Quais seriam os seus primeiros passos? Sim, claro. Quais seriam esses passos aí que você tomaria?
E à medida que você for tomando esses passos, for concretizando, comemore cada um deles. Isso é extremamente importante para que você consiga continuar. É isso aí. Bom, encerramos então aqui mais um podcast do Engenheiro Turbinado. Eu sou Johnson Rigueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até mais.